Boa tarde, tudo bem? A paz do Senhor. O Salmo 143. Ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Executa-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. O salmista Davi pede a Deus que Deus incline os seus ouvidos à sua oração e às suas súplicas, porque ele estava em angústia e muita angústia. E naquele momento ele veio buscar o socorro do Senhor, de tal forma que ele estava tão aflito para que o Senhor respondesse à oração dele, que ele pediu para que Deus não só ouvisse a oração dele, mas inclinasse o ouvido especificamente, exclusivamente ao pedido que ele estava fazendo. E naquele momento, ele creu, e ele disse: escuta-me, inclina os seus ouvidos para mim, segundo a sua justiça. Ele estava precisando de justiça, que Deus entrasse na causa dele, pleiteasse a causa dele, porque ele estava num momento muito difícil. Nós, às vezes, se sentimos assim, em momentos difíceis, em que a gente vê que os nossos argumentos, nós vemos que a nossa inteligência não tem condição de resolver aquele problema especificamente. E nós procuramos uma solução, e nós encontramos em Deus uma súplica, uma oração, e pedimos a Deus, como fez aqui Davi, para que Deus inclinasse os ouvidos para aquele problema que ele ia passar para o Senhor, aquele problema que ele ia transferir para a mão do Senhor, porque embora ele era rei, ele era poderosamente cheio de poder, e também ele tinha um exército, à sua disposição para resolver as situações dele, Davi. Mas ele se confrontou, se parou, um problema enorme barrou Davi. E Davi viu que o exército dele, as armas que ele tinha, toda a influência que ele tinha naquele momento, não estava ajudando em nada. Muito pelo contrário, ele estava aflito, ele estava sem saber na realidade o que fazer. E ali ele se prostrou no meio da sua angústia, no meio da sua dor, no meio do seu desespero. Ele se prostrou diante de Deus e ele disse: inclina os seus ouvidos, pelo amor de Deus, porque a situação está muito crítica. E se o Senhor não fizer por mim alguma coisa, e ninguém vai poder fazer, a gente não sabe aonde vai parar. Então ele confiou naquele momento. E ali ele foi diretamente a Deus para pedir socorro, para pedir ajuda. E de certo que o Senhor inclinou os seus ouvidos para Davi e socorreu Davi. Então, nós temos que ter essa coragem, essa iniciativa em entregar a Deus os nossos problemas, todos os nossos problemas, principalmente aqueles problemas que escapam das nossas mãos, que às vezes a nossa inteligência, o nosso conhecimento
não vai resolver. Então, nesse momento que as portas estão fechadas, neste momento que você está em dor e aflição, qualquer área que seja da sua vida, seja lá qual for o problema que afligiu você e você não está podendo resolver, o médico disse não vai poder resolver, aquele remédio disse que não, aquele remédio já perdeu efeito, você já se tornou praticamente morador de posto de saúde, de UPA, de hospital, e o homem tem tentado fazer alguma coisa por você, tem tentado passar um paliativo para lhe consolar, mas a situação continua a mesma. Então, é hora, neste momento de angústia e de dor, é hora de buscarmos a Deus, sua face, pedir para que Ele incline os seus ouvidos e colocar na mão dEle aqueles problemas, ou aquele problema, ou aquela pessoa, aquela circunstância da nossa vida que nós não temos como resolver. E é necessário resolver, é necessário uma solução, é necessário que nós tenhamos a solução daquela situação. Porque senão alguém vai se prejudicar muito, alguém vai ter uma surpresa desagradável, ou até eu mesmo, ou até qualquer pessoa que esteja ouvindo aqui. Então, nesse momento de aflição, como Davi aqui no Salmo 143 se encontrou, ele deixou-nos exemplo e pediu a Deus para que Deus se inclinasse os ouvidos, porque naquele momento que Deus inclinasse os ouvidos para Davi, para mim, para você, e que a gente vomitar tudo aquilo que a gente está precisando, pedindo ajuda, pedindo socorro, uma mão amiga da parte de Deus, certamente essa resposta virá, porque Deus, Ele não despreza ninguém dos seus filhos, muito pelo contrário. Ele está sempre disposto a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, não importa o horário. O importa para Deus é a situação que você se encontra e que você pediu a Ele socorro, e Ele vai socorrer você. Deus, Ele não é uma pessoa extremamente ocupada que Ele não possa lhe ouvir e lhe responder, não. Mas eu tenho um colega que ele disse que estava se afogando na praia da Maralina, e ele disse que quando ele viu que realmente não tinha mais jeito, ele disse que deu aquele suspiro, o corpo dele boiou, e ele disse: "Oh Deus, eu me entrego nas tuas mãos, faça segundo a sua vontade." E aí Deus usou uma pessoa e foi lá onde ele estava e deu a mão para ele e conseguiu salvar ele naquele momento. Ali foi Deus que enviou o livramento para ele. E Deus mas se Deus tivesse ocupado, se Deus tivesse falado... Não. Deus está sempre à disposição das nossas almas. Sempre há um coração aflito ou um coração alegre para receber também gratidão. Ele está sempre disponível para que as nossas necessidades Ele venha se cumprir. Davi e estava num momento difícil, num momento em que ele só em Deus seria a solução da situação dele, de tal maneira que ele disse: se o senhor ficar com a cabeça normal, os seus ouvidos normais, a minha angústia é tão grande que eu vou lhe pedir, não só que o senhor ouça, porque nós sabemos que Deus nos ouve,
né? Então, eu quero a mais. Eu quero não só que o Senhor me ouça, mas que o Senhor incline, ó, os seus ouvidos para mim. Porque aquela conversa de pé de ouvido, ela é mais apurada. Aquela conversa de pé de ouvido, ela é mais esclarecida. Aquela conversa de pé de ouvido, ela chega mais rápido no seu cérebro e não tem nenhuma interferência entre a pessoa que está falando e você que está ouvindo. Então, a conversa de pé, era isso que Davi queria. Davi queria uma conversa de pé de ouvido com Deus, por isso que ele diz, inclina. Você já reparou que quando você quer passar algo para uma pessoa e que ninguém interfira e que o vento não vem soprar suas palavras e que também não interessa para ninguém, só para você e para a pessoa, aí quando você tem intimidade com a pessoa, você chega para ela e você bota a mão na cabeça dela, puxa o ouvido para você e ali ela passa para você o que ela interessa e ali você ouve e ali você vai ter uma reação àquilo que você ouve e que você ouviu, não é? Então, você vai dizer assim, eu entendi sua mensagem que você falou aqui no meu ouvido, entendeu? E eu vou entrar com providência. Era isso que Davi queria. Davi estava tão desesperado que ele não queria falar para Deus ouvir apenas. Ele pediu que Deus inclinasse o ouvido para que ele jogasse tudo aquilo que era as necessidades dele. Então, essa é a palavra de hoje, né? Na cobertura de Deus para a nossa vida, nós tomar esse exemplo de Davi,